Sejam bem-vindos ao nosso programa Hora do Saber do Cinep, Noroeste Paraná. Hoje, nosso assunto é sobre desempenho escolar, capacidade cognitiva e saúde. Como que a gente pode melhorar aí o ensino e aprendizagem dos alunos do ensino fundamental 2 anos finais e do ensino médio. E nós trouxemos alguns convidados, quero agradecer a presença de vocês. Vamos começar, Maria Ângela Sanches, que é pedagoga, gestora escolar, especialista em pesquisa educacional e gestão de conhecimento. Atualmente é diretora executiva educacional da REP. Obrigado pela presença. Eu quero agradecer o Ricardo Suzuki, ele é graduado em matemática, pós-graduado em educação, diretor dos colégios PRO e Nobel PRO em Maringá. Obrigado. Claro. E a doutora Cristina Herrera, que é médica pediatra, especialista em sono infantil. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui, para a gente poder contribuir um pouquinho nessa ideia de qualidade no ensino e aprendizagem, melhorar a nossa capacidade, a capacidade cognitiva dos nossos alunos. A gente, para tratar desse assunto, combinamos trabalhar alguns tópicos, Então, o primeiro tópico que eu vou deixar aqui para a gente conversar e cada um fazer a sua consideração dentro da sua área, dentro da sua especialidade, que é o sono. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de gravar o programa com a doutora Cristina e ela comentou que hoje já existe uma especialidade reconhecida do sono, Pediatras especializados em sono. E eu queria, então, começar com a doutora falando um pouquinho dessa importância. E agora, claro, lembrando que o nosso foco é com o pessoal ali, com as crianças pré-adolescentes e adolescentes, Então, uma rotina saudável de sono, levando em conta aí que a maioria da turma nessa idade já está estudando no período matutino, de manhã, O que a gente poderia falar? É verdade. Quando a gente fala de sono do adolescente, todo mundo se assusta, porque a gente sabe que na atual sociedade o adolescente é bombardeado de muitos estímulos, Sempre um celular na mão, sempre uma tela por perto. Eles realmente estão mais acelerados do que os adolescentes de gerações passadas. E a gente não pode lutar contra, a gente precisa entender a situação atual e ver como, enquanto profissional da área da saúde, a gente pode colaborar com esses adolescentes, entendendo algumas particularidades. Primeira particularidade que a gente precisa entender é que o adolescente ele tem uma necessidade de sono diferente do adulto. Então, a gente precisa acolher esse adolescente no sentido de trazer opções para que ele não fique em privação de sono, ainda mais numa idade onde eles estão com tantas cobranças de aprendizado, vestibular e tudo mais. Então, o adolescente ele tem o que a gente chama de um distúrbio do ciclo circadiano, que é um atraso. Ele faz uma liberação de melatonina mais tardia. Então, é muito natural, os pais vão concordar, os professores, de que o adolescente sempre diga que ele não está com sono à noite, Ele tem uma necessidade de dormir mais tardiamente. Mas, como você disse, chega no outro dia e as escolas começam cedo, E aí, como é que a gente pode colaborar com esses adolescentes? Então, a gente pode, sim, arrumar alternativas, como, por exemplo, colocar um ciclo de sono no período da tarde, que a gente chama de uma soneca, um descanso. Claro que isso tem que ter duração, porque se esse adolescente dormir por 2 horas seguidas na parte da tarde, isso vai impactar na qualidade de sono noturno. Mas a gente pode, sim, trazer para esse adolescente um ciclo de sono no período da tarde. A gente pode também, Paulo, chegar no final de semana e ser mais permissivo no sentido de deixar eles dormirem até mais tarde. Não que exista um depósito, uma reserva de sono, mas isso traz para eles, num primeiro momento, um pouco mais de descanso. Mas o mais interessante do adolescente, quando eu atendo no consultório, é tentar trazer para ele entendimentos do que ele está perdendo quando ele opta por ficar até tarde acordado. Porque ele chega no outro dia, se dedica tanto ali na escola, quer aprender, quer fazer, mas se ele não dormir, não tem aprendizado. A gente estava falando agora há pouco da importância dos adolescentes que estão na fase onde querem também ficarem bonitos, crescerem, não é verdade? Eles estão numa fase onde a beleza começa a contar muito, Então, a gente sabe que para crescimento e desenvolvimento muscular, por exemplo, a gente também precisa de sono de qualidade. Então, explicar para esses alunos, para esses adolescentes, o que é a higiene do sono, Não precisa largar o celular para lá, não adianta,
Eu brinco que se a gente tivesse que brigar com alguém, era com o Thomas Edison quando ele inventou a luz, né? Que daí acabou tudo. De lá para cá não tem o que fazer. Mas é explicar para esses adolescentes, né, qual horário, em que momento usar, que alternativas que a gente pode ter em, por exemplo, tirar essas luzes 30 minutos antes de dormir, jantar 2 horas, né? Eu tenho adolescente, se deixar, ela quer jantar na hora que vai dormir. Isso não vai fazer bem. Então, são pequenos detalhes que a gente tem como trazer esse adolescente para novos comportamentos. Mas uma coisa é muito importante, o comportamento da família, o exemplo da família enquanto comportamento de higiene do sono é muito importante. Não tem como eu dizer para o meu adolescente que ele não pode jantar na hora de dormir se eu janto na hora de dormir. Sim. Não tem como eu dizer para esse adolescente que não dá para ele pegar o celular e levar para a cama se eu levo o celular para a cama. Então, todos esses pontos eu acho que a gente vai conversar e vai debater, mas 2 coisas que eu deixaria assim. Primeiro, o adolescente não é preguiçoso, ele tem mais sono, ponto, é fisiológico. É neurofisiológico, faz parte do desenvolvimento. Ele está reiniciando o reloginho biológico dele à medida que na menina está subindo lá os hormônios, né, o estrogênio, e no menino está subindo a testosterona. Isso é um fato. E segundo ponto, já que dentro da cultura atual que nós temos educacional, as nossas aulas começam cedo, vamos buscar alternativas para que esses adolescentes fiquem o menos possível privados de sono. Sono com horário controlado no período da tarde e higiene do sono no período da noite. Sim. Nós, na REP, por exemplo, doutora, trabalhamos com contraturno escolar. Então, nós acolhemos as crianças, os adolescentes que já passaram por todo o período escolar e ainda precisam se manter ativos, atentos, concentrados, né, para entregar com energia o aprendizado que a gente está esperando dele, a expectativa do que nós temos que ele aprenda também. Então, nós sentimos e também, né, concordo 100% com tudo que a doutora falou, principalmente com a questão da família, que é o que nós trazemos, o ponto de apoio, o referencial da família no suporte da rotina com a criança e com o adolescente, porque a criança, ela chega para nós quando cansada, desinteressada pelo aprendizado, ela tem dificuldade de concentração, com comportamentos emocionais desregulados também, um excesso de irritabilidade que causa conflitos sociais dentro da escola muitas vezes, né? Então, nós sentimos o efeito da falta do sono de forma correta e ajustada, também não só no processo de aprendizado, que entendemos que a qualidade do sono também faz com que a criança e o adolescente absorva todo o conhecimento adquirido ao longo do dia. Então, o dormir bem também faz parte do aprendizado da criança, favorece o aprendizado da criança e do adolescente. E isso, quando não acontece, não prejudica só o aprendizado, mas também as relações sociais, as emoções e o quanto nós temos falado ultimamente sobre a importância da educação socioemocional, e o dormir bem faz uma relação muito grande com essa questão, e o quanto é importante cuidar do sono regulado às 8 horas, no mínimo de sono por dia, para que ele esteja bem ativo, com energia, concentrado, para ter uma boa memorização dos conteúdos ao longo do dia. Eu vejo que a gente tem um problema, né, que é um problema, acho que mais da sociedade mesmo, que a gente tem vivido, assim, né, que é uma fase, e eu acho que principalmente na pós-pandemia a gente teve uma situação que as pessoas, acho que elas vincularam felicidade à ausência de sofrimento, o que é um problema e um erro, né, porque existem sofrimentos que são inevitáveis, né, então assim, nem sempre é gostoso dormir cedo. Tem dia que você está com vontade de dormir tarde, mas você precisa dormir cedo porque você tem um objetivo lá na frente, né? Então, eu vejo também que a gente tem um problema geracional, assim, né? Então, eu vejo muitos pais, professores, nós, educadores, diretores, coordenadores, a gente brigando com a geração, né? Não, porque no nosso tempo, porque no meu tempo, porque essa geração é um problema. E aí eles ficam ali acuados, né? E eu sempre tenho pedido para os pais, professores, lembrarem que nós fomos adolescentes também. Sim. E quanto era ruim quando nós éramos acuados, do tipo, não, você, a minha mãe falava, não, porque você e o seu irmão, porque a geração de vocês, né? Sim. E que essa questão que a doutora falou da conscientização, eu acho muito importante, né? Você quer ficar mais forte, você quer ir na academia, você quer ganhar um corpo mais legal, e só que para isso você precisa ter, não tem segredo, né? Assim, tem um sofrimento embutido aí para você conseguir chegar nesse objetivo. Eu quero passar num curso numa universidade, eu quero passar num curso que é o meu sonho. Tudo bem, só que é concorrido, e se é concorrido,
tem um sofrimento embutido esse sofrimento que vale a pena sofrer, né? Eu até brinco para eles, olha, você vai conseguir lá, você quer a namorada do seu sonho, você quer o namorado, você está olhando para aquela menina, para aquele menino e aí você quer conquistar. Existe um sofrimento para aquilo, né? E não tem nada mais gostoso na adolescência do que sofrer por amor, né? E eles dão risada, assim, né? E eu trabalhar com a consciência nesse sentido, porque, por exemplo, o aluno fala, eu quero passar em medicina na universidade mais concorrida do país. Fala, cara, você precisa dormir bem, né? Porque o que você está estudando durante o dia tem um momento do teu sono que vai ser o momento em que você vai colocar esse conhecimento estudado para a tua memória. E que se você não dormir bem, você não vai. Não adianta você ficar lá estudando até 1h da manhã. Sim. Porque você não vai conseguir guardar isso que você está estudando. E aí vira uma bola de neve, né, doutora? Porque aí eles dormem 1h da manhã, o que acontece? No dia seguinte, acordam cansados e tem que ir para a aula. Aí eu assisto a aula cansado. Aí eu não aproveito a aula, me frustro porque não estou aproveitando a aula, vou estudar mais cansado na parte da tarde e isso vira uma bola de neve que a gente precisa consertar de alguma forma. E uma coisa interessante, a Organização Mundial de Saúde fala que a gente é adolescente até os 19 anos, que é quando a gente termina de formar o lobo pré-frontal, né? Quando a gente está em privação de sono abaixo dessa faixa etária, a gente tem muita irritabilidade. Muita irritabilidade. E se tem uma coisa que naturalmente os nossos adolescentes já são, por uma questão de desenvolvimento natural, é um pouco mais irritados. Então, nós adultos, se dormirmos mal, no outro dia nós temos sonolência excessiva. Nós temos desânimo. O adolescente, ele tem muita irritabilidade. Sim. E aí ele já está vivendo um momento de outros conflitos e muitos conflitos, onde a irritabilidade já é algo que acontece. Como a Mariângela comentou da questão social, né? Da socialização dos adolescentes que acabam sendo comprometidas. Sim. Hoje a gente tem, as escolas conseguem administrar isso, porque também é um fator cultural, né? Como a doutora falou, as escolas têm conseguido, vocês podem citar algum exemplo de como administrar quando identificado que é realmente uma falta de uma rotina de sono adequada daquele indivíduo, daquele adolescente? Bom, em todas as vezes que nós identificamos algo nesse sentido, e muitas vezes por feedback dos professores, o adolescente muito sonolento, muitas vezes quase dormindo durante as aulas, quando não dormindo mesmo durante as aulas e o professor tendo que acordá-lo, nós chamamos a família para conversar. O adolescente, como a doutora já disse, ele também tem a consciência, então nós chamamos o adolescente também para conversar e orientamos uma rotina mais regrada, sugestões de rotina para essa criança, para esse adolescente, que não envolvem só o sono, mas também as atividades depois da escola, a alimentação, a questão do tempo livre, do tempo de lazer, toda a rotina que envolve o dia a dia dessa criança, para que realmente existam regras e não só o horário de dormir, para que ela seja mais produtiva em tudo que ela for fazer e que a rotina, ela acalma a ansiedade, ela deixa o adolescente mais regrado, mais centrado, e ele consegue produzir melhor, e aí a rotina do sono faz parte de toda a rotina, que daí entra na psicologia, né, com a criança, com o adolescente, que faz parte, a rotina realmente ela faz parte da realidade escolar, começando pelos horários da escola. A primeira coisa que nós, enquanto direção e coordenação pedagógica, fazemos na escola é organizar o quadro horário para as crianças e para os adolescentes, para que eles saibam o que esperar do próximo dia na escola. Então, a escola também tem uma rotina regrada e organizada para atender essa criança e sanar a ansiedade também desse adolescente em todos os aspectos. E aí nós sugerimos para as famílias darem continuidade a uma rotina regrada também em casa, onde tenha o respeito ao tempo livre, ao ócio para a criança também, não apenas encher essa agenda de atividades, né? Mas permitir que ela tenha um tempo livre e de descanso adequado. Eu acho que o grande ponto é que a gente se perdeu em algum momento como educadores, e aí quando eu falo educadores, não são só professores, não são só coordenadores, não é só a pediatra, né? Acho que a doutora vai concordar comigo, tenho conversado às vezes com algumas pediatras que elas falam assim, está chegando para a gente problemas que antigamente não chegavam, porque são questões que, teoricamente, são os pais que têm que resolver, mas a gente está ali para orientar também. Tem um termo que acho que é mais do mundo dos negócios, mas eu acho que a gente pode levar para a educação, que é liderança não é cargo, liderança é atitude. E nenhuma pessoa tem maior importância em termos de cargo de liderança do que um pai e uma mãe.
E a gente tem perdido os líderes dentro de casa. Porque liderança não é cargo, não é eu sou o pai, eu sou a mãe, eu mando. Educação se faz por exemplo. Não adianta o professor dizer, olha, vocês precisam ser organizados. E aí ele chega na sala de aula e pergunta, onde que nós paramos na última aula mesmo? Então o aluno vai falar, caramba, como assim? Né? Caramba, você falou para eu ser organizado, você não sabe onde você parou? Né? Como funciona isso? Né? Então organização é exemplo. Então às vezes, como a doutora falou, o pai chega e fala assim, você precisa dormir cedo, mas ele vai dormir tarde. Eu costumo dizer que a criança, ela deve, em algum momento, quando é criança, o adolescente já percebe, ela deve pensar assim, meu pai, ele está com algum problema, ou ele tá mentindo pra mim. Porque ele fala que tem que comer salada, mas ele não come. Ele fala que tem que dormir cedo, mas ele dorme tarde. Ele fala que tem que ser organizado, mas ele é desorganizado. Então, veja, se a gente não tiver uma atitude em que a gente entenda que... E aí esse é o exemplo. E o exemplo, inclusive daquilo que eu falei, tem que ter um sofrimento para isso. Ou seja, eu quero que o meu filho seja bem-sucedido, eu quero que o meu filho estude e aprenda bem, eu quero que o meu filho seja feliz lá no futuro, mas eu não abro mão das minhas coisas para dar o exemplo para que ele consiga isso. Então, mas eu consigo dormir um pouco mais tarde. Tudo bem, mas o teu filho precisa do teu exemplo. O teu filho precisa que você deite ali, às vezes, mais cedo, que você desligue a televisão, que você pare de mexer no celular para que você consiga, para que ele consiga entender que isso é importante também. Ele precisa de um apoio, né? Ele não precisa só de bronca, ele não precisa só de... Eu tô falando, você sabe o que você tem que fazer. Ele precisa, às vezes, de alguém que fala assim, cara, vamos junto. Então, a escola, eu acho que ela tem esse papel, né? Se a escola continuar fazendo esse mesmo papel de só brigar, só punir, só brigar, o adolescente ele vai ficar sem apoio. Sim. Então, como escola, nesse momento, há 22 anos trabalhando com adolescente, eu já fui daquele cara que eu brigava. Porque o pai e a mãe às vezes apoiava, dava o exemplo, tal. Então às vezes a gente fica, não, você tem que fazer, você tem que isso, tem que aquilo. A gente está num papel hoje como escola que é muito mais de orientação mesmo. Cara, onde você quer chegar, não vai conseguir se for desse jeito. Né? Infelizmente não vai. E aí, muito legal porque você consegue dar dados. São provocações no bom sentido, né? E como você está num ambiente escolar, num ambiente científico, você consegue dar dados científicos, né? Sim. Então, assim, é muito legal ouvir a doutora falando, porque ela trouxe alguns nomes que eu já anotei aqui para estudar depois, para poder passar para eles. Sim. Porque aí eles começam a falar assim, pera lá, por que ele está falando isso para mim? Acho que ele quer o meu bem mesmo, né? Para que eles consigam começar a regular essa questão do sono, para que eles comecem a ir para as outras coisas também que, como a gente, né, tem várias coisas, atividade esportiva, alimentação saudável, ele tem que entender por quê. Né? Tem uma frase do Viktor Frankl que eu adoro, que ele fala assim que a vida tem que ter sentido, né? Que ele tira lá do Nietzsche, quando Nietzsche fala que quando você tem um porquê, você aguenta quase todo como. Sim. Então eu digo para eles que você tem que ter um porquê dormir cedo, senão que você como adolescente vai falar, não vou mesmo, não vou desligar meu celular, né? Que é o grande vilão hoje, acho que do sono, né? Eles falam assim, eu deitei para dormir, professor, às 9, fui dormir só meia-noite. O que você ficou fazendo? Eu fiquei rolando lá o feed do Instagram. Cara, você não vai dormir, né? Eu não vou dormir com 40 anos, você não vai dormir com 15, muito menos, porque se isso já me motiva, imagina você, né? Então eu acho que é muito mais, como escola hoje, a gente tentar orientar e ajudar no sentido de conscientizar, tentar chamar as famílias, e aí acho que a comunidade médica pode nos ajudar muito nisso. A gente como escola tem um grande desafio que é, poxa, mas então por que as aulas não começam mais tarde? Tem uma questão também social, né? O pai às vezes começa a trabalhar às 8, eu não consigo começar as aulas às 8h30 muitas vezes, por quê? Porque como é que o pai vai deixar o filho e o filho vai ficar ocioso? Mas já se estuda, por exemplo, situações, acho que a doutora deve ter visto, assim, em outros lugares em que mesmo a criança chegando um pouco mais cedo na escola, ela não começa a aula tão cedo. Ela tem outras atividades que fazem com que o aluno se adapte, ele conversa um pouco, ele faz às vezes uma tarefa para depois, porque realmente, né, se acordar ali 7 horas da manhã e aí o professor começar a falar, é um convite ao sono também. Sim. Então a gente tem que tentar buscar essas estratégias para que a gente possa ajudar mas assim, sinceramente eu acho que o exemplo, a conscientização e eles entenderem que se eu tenho um objetivo, eu preciso lutar por esse objetivo e às vezes isso vai me trazer um tipo de sofrimento que é inevitável, eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Então o papel da escola, ele é muito mais na questão de orientação nesse momento do que especificamente de punição, né? Claro que aí os pais vão ter que auxiliar as escolas, vão ter que auxiliar as instituições, muitas vezes na questão desse papel que é o papel do pai e da mãe mesmo, de frustrar, de dizer, não, eu te expliquei, eu te orientei, a escola te explicou, te orientou, mas você tem que dormir,
né? Dá aqui o celular que você tem que dormir mais cedo, que você não vai ficar com o celular depois das 8h30, 9 horas da noite, porque senão a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Eu vou falar um pouquinho agora só como pai. O duro é fazer isso como um monge, né? Que nem você está fazendo agora, né? Você faz com calma, com lucidez. O duro é, né? Você chega no final da noite, você está cansado, cheio de pepino pro dia seguinte. Você não consegue ser esse monge, né? Você tá mais quase um monstro, vai brigar e vai alterar o tom de voz. Você vai falar uma vez, você vai falar duas. Na terceira que você tiver que falar, você já alterou o tom de voz, você já prometeu um castigo. Então, vendo um pouquinho agora do outro lado, né, dos pais, que é uma dificuldade que está afetando a todos, né? Nessa vida policrônica, né, se a gente pode dizer assim. Tá fazendo várias coisas no mesmo dia e tal. Então é um desafio para a escola, para os pais, né? Faz lembrar muito aquelas reuniões de pais e mestres, né? Que hoje em dia também em desuso, né? Não sei se acho que falta um pouco mais dessas reuniões. Mas esse assunto de sono foi bem interessante, acho que a gente contribuiu bastante. Acho que a gente pode passar para o próximo tópico, né? Que é a alimentação. Sim. Tudo bem? Vamos lá? Vamos Então, lá. com a doutora, vamos falar um pouquinho sobre questões não só do que comer, mas quando comer, né? Nessa faixa etária, né, de pré-adolescente e adolescente, sobre alimentação. Porque, claro, o meu mais velho está pedindo para eu comprar creatina, que está na moda, que não sei o que, aquele que é alta performance. Eu falei assim, nossa, deixa eu estudar um pouquinho mais, né? Eles vêm com umas perguntas difíceis, deixa eu estudar um pouquinho mais para saber como te orientar. Eu olharia para a alimentação do adolescente entendendo que, assim como quase tudo, eles precisam da tribo, né? Então, a gente na adolescência tem muito isso. Agora eu virei vegano. Agora eu vou tomar muito whey para poder ir para academia. Sim. Agora a gente fica na escola quase que o período integral e a gente almoça no Mac. Então, essas tribos, essa parte social do adolescente leva a vários erros alimentares que podem ser muito sérios. Por quê? Porque eles estão numa velocidade de crescimento que eles nunca tiveram na vida. Sim. Nós temos uma velocidade de crescimento média de uma criança de 5 anos, onde ela vai ter aí um crescimento por ano de 6 centímetros na altura, 5 talvez. E se você pegar um adolescente em fase de estirão, ele cresce 10, 12 centímetros em estatura. Então, ele está exatamente numa fase onde o corpo dele está se construindo de forma muito rápida, como nunca aconteceu na vida dele. E, de repente, a gente encontra uma situação muito comum nos adolescentes que eu chamo de fome oculta. Ou seja, eles comem, mas eles pouco se nutrem. E isso é muito complexo, porque a gente está numa fase. As meninas, por exemplo, têm a menarca, a primeira menstruação. Então, elas começam a perder mais sangue, elas perdem mais ferro. O que a gente vê de meninas na atualidade com baixa da ferritina ou com anemia, porque estão numa fase onde deveriam estar comendo melhor e agora elas entraram numa fase de se alimentar com a tribo. Então, acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu diria também que eu acho importante a gente ressaltar, quando os nossos filhos são pequenos, a gente leva nas consultas de rotina com o pediatra. Sim. E por algum motivo, à medida que os nossos filhos vão crescendo, a gente se perde. E o adolescente, ele é meio sem médico, porque ele não quer mais ir ao pediatra, porque vai chegar no consultório do pediatra, o pediatra vai falar, dá a mãozinha, dá o pezinho, não é verdade? Chega no consultório do pediatra, tem brinquedos, então ele não quer. Imagina se ele encontra um amigo no consultório do pediatra, né? Nossa, olha o tamanho do mico, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e entender, o adolescente precisa ter um acompanhamento médico, o adolescente precisa comer bem como nunca, porque ele está numa fase realmente importante, e a gente vai conseguir fazer isso com os adolescentes quando a gente tem um vínculo que foi formado. Eu não tenho nenhuma dificuldade em conversar com os meus adolescentes que estão comigo há 10 anos e vêm nas consultas de rotina. Mas eu pego um adolescente de 14 anos que nunca me viu na vida, entra no consultório e eu começo a falar para ele sobre sono, sobre alimentação, e depois ainda manda ele tirar a roupa, ele não volta nunca mais, ele não quer me ver nunca mais. Então, isso é muito importante. A cultura do levar ao médico na adolescência
A cultura de entender que eles estão vivendo fases de tribo na alimentação, porém a gente tem que trazer a consciência de que eles estão numa fase que eles precisam muito se nutrir, senão eles vão ficar com essa fome oculta, que é eu como o valor calórico que eu preciso, mas eu não como os nutrientes que eu preciso. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E o mais importante do que eu vou dizer, a maioria dos adolescentes comem o que tem dentro de casa. Não adianta ter a fruteira cheia de fruta se o meu armário tem biscoito. Sim. Não adianta ter a fruteira cheia de fruta se na minha geladeira tem um monte de iogurtes e doces. O adolescente ainda vive para o prazer. Ele tem muita dificuldade de não viver para o prazer. Sim. Então, o que eu estou pondo dentro da minha casa? Porque não é o adolescente que faz a compra do mês. E aí? Então, eu deixaria essa reflexão para os pais, chamando a atenção para a importância das consultas de rotina com o pediatra ou com o médico da confiança e sobre a alimentação que eu ponho dentro de casa e, claro, flexibilizar aos fins de semana as dietas em tribo, que são importantes. Sim. E, por exemplo, a rotina, né, dos alunos agora, que muitas vezes tem os períodos integrais, tem o contraturno, tem atividade ali o dia inteiro, né? Ele vai ter livre talvez um pouco no começo da noite, que às vezes ele também arrumou uma outra atividade, ou seja, congregar com amigos, ou seja, atividade física e tal. Como lidar com essa alimentação ao longo do dia, né? Ele começa cedo e muitas vezes vai terminar lá pelas 10, 11, né? O ideal não era esse, mas é o comum. Mas, Paulo, Sim. comer bem requer organização. Exatamente. Então, vai da organização. Domingo à noite, eu já sei o cardápio da semana da minha família. Né? Eu já vou comprar o que As precisa. marmitinhas de lanche para as crianças, para os adolescentes irem pra organização. escola. A gente Sim. não pode se iludir, né? Vou pegar, assim, a minha vivência particular. Eu Sim. trabalho 10 horas por dia. Sim. Eu não posso me iludir de que durante a semana eu vou conseguir Ter ter tempo de fazer comida fresquinha Sim. para os meus filhos e conseguir controlar isso. Sim. Então, essa organização é importante. E a gente traz isso para os nossos filhos. Isso é Sim. muito interessante, né? Sim. Porque eles vão entendendo e se habituando com aquele paladar. Né? Eu tenho filhos que chegam à noite, você pode até oferecer um lanche para eles, mas eles vão dizer para você, não, a gente gosta de comida, a gente gosta de arroz, feijão, carne, Sim. porque é o hábito da casa. Sim. Então, eu acredito que é organização. Isso. Organização. E na escola a gente sente isso Uhum. também, porque eles acabam levando essa organização para a escola e a gente percebe muitas vezes está relacionada à cultura familiar também, a questão do tipo de alimentação. As crianças que são mais regradas, elas levam as marmitinhas com as frutas, o carboidrato, né, certinho para comer nos horários regrados. E vocês conseguem perceber diferença no rendimento do aluno que tem essa organização? Paulo, bastante, até porque a criança que se alimenta mal tem um outro tipo de rendimento escolar. Daí não só o cansaço, mas a baixa de energia para as atividades. Estudar, aprender exige um esforço calórico muito intenso. Eles gastam muita energia no processo de aprendizagem. Então, a criança que está bem alimentada e com uma alimentação saudável, com os nutrientes corretos, ela tem mais energia, ou seja, aprende mais, ela tem o tempo de concentração dela é mais esticado, ela é aquela criança mais regrada, mais centrada, tem um processo maior de absorção da aprendizagem, tem mais energia para aprender, é mais ativa, está mais atenta, mais participativa em sala de aula. E muitas vezes a gente percebe, por conta dos vínculos, né, que a gente também constrói com a família, que é um processo também, nós fazemos as sugestões para as famílias, mas fazemos também um acompanhamento dessas famílias que passam por nós durante a escola, durante os anos escolares, né, muitas vezes a criança começa na educação infantil com a gente e termina no ensino médio, não há como não participar da vivência, da rotina. Então, as crianças que vamos percebendo, aos adolescentes que vamos percebendo essa baixa de energia, a atividade, mais cansado na escola, nós vamos orientando até mesmo as questões de alimentação, porque percebemos e está totalmente relacionada. Um pouquinho sobre o que você falou de como fazer isso dentro da escola, né? A gente tem um exemplo ali dentro da escola nossa, ali do ensino médio, né? No Colégio Pro, a gente tem algumas geladeiras e mais de 6 micro-ondas no momento,
que é para eles poderem esquentar o almoço deles, para esquentar a marmita, para fazer o lanche, para fazer o iogurte com whey e banana, para fazer o lanche de frango na parte da tarde. E até quando você pergunta sobre desempenho, tem um caso muito legal, assim, de uma aluna que já estava no primeiro ano de cursinho, queria fazer medicina na UEM, e ela estava ali com dificuldades e estava sentindo muito cansaço, e aí a gente conversando, e a gente fez uma sugestão ali para ela. Eu falei, você conhece alguma nutricionista? Minha tia é nutricionista e tal. E ela começou um acompanhamento com a nutricionista, ela regulou toda a alimentação, voltada para a nutricionista, perguntava para ela, quando que você vai estudar, quando que você vai fazer a sua academia, quando que você vai assistir aula, qual é a hora, e aí ela montou um programa e em 6 meses, assim, não pode ser só coincidência, ela sobe muito a pontuação, ela passa em medicina na UEM. Mas você vê, por exemplo, assim, alunos que começam a treinar e porque começam a treinar, qualquer que seja a atividade esportiva, regulam a alimentação e começam a melhorar o desempenho escolar, né? E aí, de novo, acho que juntando o que a gente falou de sono e juntando o que a gente estava falando de alimentação, tem uma coisa que a doutora Cristina colocou aqui muito importante, que é a questão da rotina e da organização, né? Eu tenho um mantra que eu falo para os nossos alunos que é foco, organização e disciplina. Foco é você saber onde você quer chegar. Organização é o caminho para você conseguir chegar onde você quer chegar. E essa organização a gente precisa da ajuda do adulto, a gente precisa da ajuda do pai, da mãe, do professor, do coordenador. E disciplina é você fazer aquilo que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade de fazer. Eu falo, quando você está com vontade de fazer, não, hoje eu estou com vontade de fazer alimentação saudável, isso não é ser disciplinado. Hoje eu estou com vontade de dormir cedo, isso não é ser disciplinado. Ser disciplinado é quando você não está com vontade de dormir cedo, mas você fala, é o que eu preciso fazer. Hoje eu não estou, hoje eu queria comer um hambúrguer com batata frita, mas não, hoje é terça. Né? Por que eu não posso esperar até o sábado, né? Que os nutricionistas chamam de dia do lixo, né? Assim, que aí a doutora falou muito mais gostoso, muito mais simpático, o dia da tribo, o dia de comer com os meus amigos, o dia de comer um hambúrguer com os meus filhos, né? Fazer o cardápio da semana, até agora falando um pouco como pai, lá em casa a gente faz o cardápio, a gente tem tentado participar, a gente tem filhos ali de 7, 9 e 11 para 12, e a gente tem tentado fazer com que eles participem. No começo, era aquela coisa, o que vocês querem de janta? Pode ser hambúrguer? Pode ser não sei o quê. E eles acostumaram. Então hoje, ontem mesmo a minha filha falou assim, na quinta-feira, o que é mesmo o cardápio? Não, você que escolheu. É verdade, eu escolhi macarrão com uma carne. Né? Então assim, eles já foram aprendendo. E aí eles estão acompanhando a gente fazer, né? Eu tenho me arriscado aí no esporte novamente, então tenho bem regrado, e aí eles falam assim, pai, o que é isso que você está comendo? É carboidrato? É proteína? O que é isso? Então eles começam, a criança e o adolescente, eles são curiosos quando eles percebem que faz bem para o outro. Né? Então, se o pai, a mãe, o professor, o diretor, o coordenador, todo mundo também começar a regular sono, começar a se alimentar um pouco melhor, ele vai falar assim, nossa, mas esse professor está com mais energia, nossa, mas meu pai está muito mais organizado, nossa, mas minha mãe está muito mais saudável, né? Então ele começa a ficar curioso também de fazer o negócio. É que realmente você participar, né, Suzuki? Eu acredito muito nessa participação. Sim. A rotina, a criança, o adolescente, eles precisam participar do processo junto com o adulto. E aí entra quase que uma teoria vigotskiana, né? Realmente a interação, onde o adulto vai ser um mentor para essa criança, para esse adolescente, e nós vamos incentivando, instruindo. Na REP, por exemplo, nas atividades de contraturno de inglês, nós trazemos o Cooking Class, que é uma forma da criança participar, do adolescente participar da produção dos alimentos que eles vão degustar durante as aulas de inglês. E aí, essa escolha desse cardápio, ela é em conjunta. Geralmente são cardápios com nutrientes importantes para o processo de aprendizado. Envolve a ludicidade do processo, ou seja, se torna prazeroso aprender a comer de forma saudável, porque a gente aprende o que há por trás de uma produção. Eu começo até a valorizar muito mais um prato muito bem feito, porque eu sei a construção, o processo que levou à execução daquele prato que vem sendo, né, elaborado para que eu possa degustar. Então, envolver a criança e o adolescente não só no cardápio, mas na preparação, conhecendo, falando sobre os nutrientes, falando o que é carboidrato, o que é proteína, para que ele entenda dos nutrientes e comece a fazer boas escolhas
para sua hora do sono, para sua rotina, para sua alimentação, o participar do processo é essencial. A nutrição comportamental cresceu muito. Você pode trazer desde forma lúdica com a criança pequena, né? Eu sempre fazia muito isso com os meus filhos. Sim. Esse pedacinho de mamão é para o olhinho enxergar melhor. Esse pedacinho da beterraba é para o cabelo crescer. Você gosta, Fer, de cabelo comprido? Eu gosto. Mamãe, você quer o cabelo grande? Quer? Então vamos comer 2 beterrabas, porque esse é para o cabelo. Porque para a criança pequena é muito difícil você explicar o que tem de nutriente lá dentro. Sim. Então, quando a gente fala da criança menor, é trazer esse lúdico, colocar para participar, mas também numa linguagem mais infantil, Sim. explicar para ela o benefício daquilo que ela está ingerindo. Sim. Né? E ao contrário também. Nossa, olha, esse daqui tem muito açúcar. Sabe o que o açúcar faz? Ele deixa a gente cansado, ele deixa a gente desanimado. Então, essa parte da nutrição comportamental, e nós temos hoje nutricionistas comportamentais, eu Sim, adoro, né? Acho sim. super legal. É muito válido. Sim. Eu acho que o açúcar é um grande vilão pro ensino médio, assim, porque eles ficam com o negócio do cafezinho, né? Só que o cafezinho sempre tem um pouquinho de açúcar. Sempre. Tem a questão do salgado. Então, tem às vezes alguns alunos que a gente está percebendo que não está desempenhando bem. Ensino médio, por causa do PAS em Maringá, por causa do vestibular. E aí a gente pergunta, como que está a sua alimentação? Eu no meio da tarde eu como um salgado, eu como um chocolate, eu tomo um café com açúcar. Que aí tem toda a questão, sobe lá, a energia vai lá em cima, só que ela desce muito rápido. Que é o mesmo problema das redes sociais, né? Que é a dopamina lá em cima, só que ela desce muito rápido, que é a questão da sociedade do prazer, né? Sim. Eu não consigo chegar ao prazer a partir do esforço. Eu preciso chegar ao prazer o mais rápido e o mais fácil possível. Tanto que muitas vezes a gente tem uma coisa da alimentação muito importante para os jovens que estão indo muito à academia, é a questão muitas vezes da pressa, né? Eu quero ficar musculoso, mas eu quero ficar rápido. Uhum. Então aí eu começo a correr riscos, né? Porque o adolescente ele é suscetível a um cara chegar e falar, toma esse remédio aqui, injeta isso, toma aquilo. E eles precisam perceber que é 1 ano. É 1 ano e meio, são 2 anos, né? Que não precisa ficar forte com 11 anos, ele pode ficar forte com 16, com 17. Então essa questão da sociedade do prazer, eu falo que tem uma frase, eu falo para os alunos adolescentes assim, tem uma frase que vocês tinham que tirar do vocabulário de vocês, que é a frase eu mereço. Essa é a pior frase que pode ter para que você saia daquilo que você se organizou, você saia da sua rotina. Eu já tive um dia muito cansativo, eu briguei com a minha mãe, então eu mereço um chocolate, eu mereço dormir tarde, eu mereço ficar no Instagram. Porque o eu mereço, a médio prazo, ele te tira as outras coisas que você realmente quer conquistar. Tira o foco. E aí a sociedade do prazer está fazendo o quê? Com que as grandes conquistas sejam tiradas de lá. Então, eu queria um curso difícil, mas eu vou escolher um curso mais fácil mesmo, porque eu preferi perder mais tempo com prazer imediato. Eu queria ter uma saúde legal, eu queria praticar um esporte, eu queria ter um momento ali com os meus amigos, mas eu não, deixa pra lá, porque na hora que eu precisava ter feito, eu não fiz, né? Então, eu acho que essa questão das tribos, né, doutora, que acho que é muito importante para o adolescente, a gente vive com o adolescente, eles precisam estar junto, né? Eles precisam estar... Ele é um ser sociável, né? Não dá para ele ficar sozinho, né? Eu acho que a gente precisa trazer de volta para eles isso. Mas então por que a gente não pode ser aqui, a nossa tribo não pode ser a tribo do pessoal que se dedica, que estuda, que se alimenta bem, que dorme bem, que se diverte com consciência, que vai... Porque senão a gente vira uma coisa que... E aí de novo vem a questão do exemplo, né? Também a gente tem cobrado muitos professores, porque aí o professor chega lá, o professor de biologia chega, não, porque vocês precisam comer assim, assim, assim. Aí o aluno encontra ele no intervalo, ele tá comendo um salgado frito, né? Tá tomando um café cheio de açúcar. Aí ele vai olhar pro professor e fala assim, mas como assim, né? Então, quer dizer, eu preciso e você tá dizendo que é bom, mas você não tá fazendo. É muito interessante, assim, como eu disse, assim, eu acabei me colocando nessa coisa de alimentação saudável também, então às vezes eles me vêm comendo lá banana com whey e iogurte. Eles falam, professor, o que é isso? Não, é whey com iogurte e banana. Você tá comendo isso também? Pô, que legal, tal, não sei o que, como que se vê, né? Então, assim, eu acho que o adolescente, ele precisa disso também, né, doutor? Porque a gente também foi adolescente, né? Essa fase é uma fase muito gostosa de ser professor. Eu sou apaixonado por adolescente e a gente acha que eu sou doido por causa disso. Mas é porque você passa a ser referência de alguém que está precisando de uma outra referência que não seja o pai e a mãe. Sim. Nós somos pais, nós temos que ter noção disso. Quando nosso filho chega ali nos 13, 14, 15, ele vai ter que buscar alguma coisa fora, porque é o sair do ninho mesmo. Sim. Né? E muitas vezes é na escola que eles buscam esse outro referencial. Isso. Se apegam a um coordenador, se apegam a um professor, e realmente... E a escola não pode se abdicar disso. Assim. Essa é uma responsabilidade da escola. Você quer ser uma escola, você quer trabalhar com adolescente, você precisa se responsabilizar por isso. Você tem que ser uma referência positiva. Você não pode simplesmente dizer, eu sou o cara legal, eu sou o cara que conta piada. Não.
Tchau, isso já acabou e nunca deveria ter existido, mas já existiu e tem que acabar, né? O professor, o coordenador, o diretor do adolescente, do cursinho, ele precisa ser referência. Sim. Ele precisa ser uma referência positiva. Tanto que esse é um assunto que é pauta de reunião pedagógica constantemente em todas as escolas que querem ter sucesso com os seus alunos, Perfeito. né? O quanto a conscientização dos professores também é importante nesse processo. Tá ótimo. Eu quero agradecer, infelizmente nosso horário já avançou um bocado, mas foi ótimo, assim, se tivesse mais tempo a gente pode fazer outros episódios, todos já estão convidados para os próximos episódios, a gente vai dar continuidade a essa e outras pautas, né, que tem a ver com ensino-aprendizagem. Foi um prazer tê-los aqui comigo, quero agradecer então a Mariângela Sanches pela participação. Se você quiser trazer uma consideração final, uma despedida para a gente. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui no Hora do Saber com vocês, com a doutora, com o Suzuki e contribuir com todos esses temas tão relevantes. Joia. Obrigado, Mariângela. Obrigado, Ricardo Suzuki. Acho que a turma mais vai pelo Suzuki, né? Mas nem minha mãe lembra que eu chamo Ricardo, viu, Paulo? Mas obrigado, Paulo. Obrigado, Cinep, pelo convite. Obrigado à oportunidade de estar aqui com a Mariângela, com a doutora Cristina, um prazer conhecê-las, né? Tomara que a gente possa fazer parcerias, levar vocês para conversar com os nossos alunos. Eu acho que a gente, como escola, como sindicato, né, das escolas particulares também, é importante que a gente não se veja como inimigos, e sim como pessoas que estão lutando pela mesma coisa, né? Porque eu acho que não tem como a gente... Eu não vou conseguir falar com todos os adolescentes. A doutora não vai conseguir falar com todos os adolescentes, a Mariângela não vai conseguir falar. Então, acho que a gente tem que se unir muito nessa situação, porque senão a gente vai perder uma oportunidade muito grande de dar exemplos mesmo, né? Então, assim, agradecer essa oportunidade de conhecer pessoas, de conversar sobre educação, que é uma coisa que acho que todo mundo aqui adora e ama, né? E ajudar, né? Ajudar a contribuir de alguma forma. Se puder deixar um último recado, assim, para os pais, para os adolescentes, é isso, né? Se organizem. Eu falo que uma vida desorganizada é uma vida muito cansativa. O que cansa é a desorganização, é dar cansaço, né? Porque você não sabe onde você vai, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe o que você vai comer. Então, organização é o primeiro ponto, organização e rotina para você levar uma vida mais tranquila, mais organizada, mais feliz, e aí as coisas acabam fluindo naturalmente, né? E no fundo, dizem que com mais liberdade, né? Que a disciplina leva à liberdade. Você não ser refém só dos seus desejos e vontades, e sim dos seus propósitos, dos seus... E que a gente pare de se orgulhar. Assim, eu me lembro do meu pai chegar orgulhoso em casa e falar assim, hoje eu tô morto, e se jogar no sofá. E a gente aprendeu muito isso, né? Década de 90, 2000, que a gente tem que mudar isso, né? É legal que a gente chega em casa e fala, não, eu tô com energia ainda para fazer um monte de coisa com vocês, né? Tô cansado do trabalho, sim, mas vamos lá, vamos fazer uma janta junto, vamos fazer as coisas junto, vamos dormir cedo junto, porque a gente tem um objetivo junto também, né? As famílias, elas perderam isso também, né? De fazer as coisas juntos, né? Alimentação também, que a gente tava falando, desculpa, Paulo, vou falar só, mas a gente tem muitos relatos de adolescentes que dizem que pouquíssimas vezes no mês jantam junto com os pais, cada um janta num horário, cada um junta numa... Assim, a gente não tá conseguindo se organizar para estar junto com as pessoas que a gente diz que são as pessoas mais importantes. Né? Os meus filhos são as pessoas mais importantes do mundo. Tudo bem, mas você não conseguiu organizar para jantar meia hora com ele, né? Mas essa briga é antiga. Fazendo uma parênteses aqui, antigamente o pessoal reclamava que o altar onde ficavam para quem é cristão, católico, não sei, o altar que ficavam antigamente tinha mais, era os santos, né? As imagens que você cultuava, aquele exemplo de vida. Aí depois veio a televisão. Agora tá na mão, aqui no bolso, né? Então eu acho que é uma briga contínua, eterna, mas que a gente tem que estar sempre direcionando para o melhor, para o ideal, para estar conquistando, né? Elevando a régua. Acho que esse é um termo simples de explicar a situação. O quadro de rotina não serve só para criança, né? Nem para o adolescente, serve para a família também, né? Doutora Cristina, obrigado então pela participação, sempre um prazer tê-la conosco, trazendo aí todos os aspectos fisiológicos, biológicos, médicos, né? Das nossas crianças e adolescentes. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, lisonjeada. Essa porta aberta, né, que vocês estão dando para o pediatra, para o médico do sono, para o nutricionista, para todo mundo caminhar junto, né, na formação dessa criança é muito importante.
né? Eu, pediatra, sem a escola, sem outros profissionais que trabalham nessa área, né, não conseguiria fazer muita coisa com as minhas crianças. Então, o pediatra, ele é o médico da prevenção, ele é o médico do vamos fazer antes que aconteça, né? Vamos ajudar essa criança a se construir de forma saudável. Os hábitos que vêm da nossa infância, existe muito mais chance de ficarem para a vida adulta. Então, assim, fiquei muito feliz, surpresa com o convite, mas feliz no sentido de que bom, estou aqui com professores falando de saúde e essa fala vai chegar até famílias, até pais, que talvez vai ter ali uma virada de chave com a nossa conversa, vai cair uma ficha que era importante, e assim a gente vai plantando a sementinha de um futuro mais saudável para as nossas crianças e adolescentes. Obrigado a todos pela audiência, obrigado pela participação dos nossos convidados e até o nosso próximo episódio de Hora do Saber, podcast do Cinep Noroeste Paraná.